Olá, seja muito bem-vindo. O Trilha do Saber começa agora e nesta edição você confere. Uma aula de campo no Museu do Holocausto, na capital paranaense. Depois de conhecerem em sala de aula o diário de Anne Frank, alguns alunos partiram para uma visita ao museu. Em 1922 era realizada a Semana da Arte Moderna, um marco do modernismo brasileiro. A gente vai contar mais sobre esse evento e como ele influencia até hoje nas obras de artistas e escritores contemporâneos. Você conhece o Centro de Artes Guido Viaro? Preparamos um material com muita informação sobre esse belíssimo lugar. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Trilha do Saber já está no ar. Fique com a gente. Depois de conhecerem a história de Anne Frank em sala de aula, alguns alunos partiram para uma visita no Museu do Holocausto, que fica em Curitiba, capital do Paraná. A ideia de criar um espaço voltado à memória da Shoah, que quer dizer destruição, catástrofe, em hebraico, nasceu nos anos 90, durante as visitas do empresário Miguel Kriegsner, filho e genro de sobreviventes do Holocausto. Na capital paranaense, o projeto arquitetônico do edifício do Museu do Holocausto foi apresentado no dia 7 de novembro de 2010 e inaugurado em 20 de novembro de 2011. O espaço considera o Holocausto uma poderosa ferramenta educativa para as próximas gerações. Sendo assim, é necessário proporcionar o maior diálogo possível com a história do tempo presente. Nada mais assertivo que formar professores e estudantes. Dessa maneira, a formação é uma das mais importantes ações que o museu oferece às instituições educativas, contemplando desde a educação infantil ao ensino superior, sempre na perspectiva de que recortes das histórias do Holocausto podem dialogar com diferentes temas, assuntos e realidades. Alunos do Colégio Estadual Santa Rosa, do bairro Cajuru, em Curitiba, visitaram o museu para uma aula de campo sobre a leitura do livro Diário de Anne Frank e temas relacionados ao Holocausto e à Segunda Guerra Mundial, discutidos em sala de aula na disciplina de História. Ele tem um gênero muito específico, que é o diário, né? E é o diário de um adolescente da idade de vocês, né, que participou, que esteve presente naquele momento, né, do Holocausto que vocês vão visitar aqui no museu. Na leitura lá do livro a gente sabe que ela disse isso, né, apesar de tudo ainda acredito na bondade humana. Nós somos os seres humanos que precisamos colocar essa bondade para funcionar. É isso que eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção daqui para frente. Vocês leram o livro, né, em uma história em quadrinhos, né, mas que traz ali toda a essência, né, desse momento histórico que é bastante importante e que a gente precisa conhecer para não mais deixar que aconteça. A proposta pedagógica do museu, ela acaba bebendo de muitas fontes que têm discutido isso no decorrer das décadas, né? A gente parte desse pressuposto que a memória ela não vem pronta. Ela é uma construção, ela é um processo, inclusive de construção e desconstrução. Tanto é que a forma com que essa tragédia era transmitida há décadas atrás é muito diferente do que é feito hoje em dia, justamente por causa desse olhar, dessa compreensão de qual é a necessidade de se trabalhar esse tema hoje em dia. E a gente tem essa consciência também das diferenças entre a transmissão lá nos anos 70, nos anos 80 e como é que é a transmissão hoje. Falar sobre o Holocausto não é simplesmente falar sobre o passado. Falar sobre o Holocausto é se utilizar desse passado para falar sobre o presente, para falar sobre o futuro. Então o objetivo principal das propostas pedagógicas que lidam com esse genocídio, através dessas histórias pessoais que foram contadas aqui, aí sim, transmitir e fortalecer valores, né, princípios. Nós estamos falando de respeito, de tolerância, de pluralidade, de diversidade, de democracia, de direitos humanos, de resistência, de justiça. Então, o objetivo fundamental é trabalhar, no fundo, as nossas mazelas contemporâneas, já gerar uma experiência transformadora aqui para o jovem, principalmente para o estudante, para o jovem que vem visitar o museu. Mais do que passar informações enciclopédicas
ou dar grandes aulões aqui dentro. O objetivo é proporcionar essa experiência e refletir sobre o que isso significou e o que isso tem a ver com nossa vida hoje. Aquela parte que vocês estavam é o início, tá? É antes da Segunda Guerra, certo? Então todo o processo que houve com essa cultura de ódio, né, que foi cada vez mais se tornando forte na Europa para chegar no limite do que aconteceu aqui, que foi a Segunda Guerra, tá? Então foram vários processos, como a Agatha tinha falado, né? As leis de Nuremberg que a Eduarda falou ali, é que ela veio ser a extremidade de várias leis que foram diminuindo todo o processo dos judeus, toda a cultura, tiraram as casas, limitaram as finanças, tiraram suas riquezas, limitaram-se em guetos, que são bairros para judeus, até chegar ao campos de concentração. Então foram as leis de Nuremberg que foram feitas lá, tá? Para chegar aqui na Alemanha na Segunda Guerra. Tá? E nesse processo a gente vê um monte de lugares que são os guetos que eram limitados a esses judeus aí, em toda a Europa. Tá? E nesse processo da Segunda Guerra, quando a Alemanha vai avançando, ela vai passando dos limites da Alemanha, entrando em vários outros países. Tá? A maior parte dos campos de concentração era na Polônia. Chegamos na parte do final da Segunda Guerra, 1945, 1948, né, que ela acaba. E aqui sim o exército aliado domina os territórios que foram tomados pela Alemanha nazista. E aí começa todo esse processo de entrar nos campos de concentração, recuperar esses sobreviventes. E daí eles vão ter todo o cuidado com essas pessoas e depois eles se espalham pelo mundo, né, vindo até para o Brasil. Aonde começa a história dos imigrantes judeus no Paraná? Em Araucária. Tá? Tem uma região da Araucária ali que esses primeiros imigrantes se assentaram ali, foram recebidos. E lembra que a Eduarda falou lá das comunidades, como que eles viviam? Plantando, colhendo e sobrevivendo, criando animais. Do mesmo jeito eles vão fazer em Araucária. E como eles chegam em Curitiba? Toda essa produção que sobra, eles têm que vender. Eu me alimento e o que sobra eu vendo para poder conseguir outras coisas que eu não tenho. E aonde eles vinham? Para o centro de Curitiba. E eles vinham para o centro de Curitiba, traziam todas as suas mercadorias, né? Que eles criavam ali, os animais, a carne, principalmente os alimentos de agricultura. E ali eles faziam essa venda. E com o passar do tempo, isso vai gerando lucro e eles se tornam comerciantes do centro de Curitiba. E a comunidade aqui do Paraná os recebe de braços abertos e assim eles vão prosperando e estão no meio de nós até hoje. Para que os estudantes entendessem melhor o que estava acontecendo naquele momento, a monitora falou sobre a história da menina Eva, de 13 anos, e sua família. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia e é decretado o começo da Segunda Guerra Mundial. Em Varsóvia morava uma menina chamada Eva. Ela vinha de uma família que era judia, ela era judia, os pais dela eram judeus, tá? E o pai dela era um comerciante, eles viviam bem em Varsóvia. E a Eva era uma menina extremamente culta. Ela gostava muito de sair na rua carregando os livros dela. Ela achava isso muito legal. E com 15 anos, a Eva já falava 4 idiomas diferentes. Tanto que todas as fotos que a gente tem da Eva é ela com os livrinhos, ó. Que era isso que ela curtia fazer. Gente, em 39, então, a irmã mais velha da Eva, a Cecília, ela vai embora com o marido da Europa, porque não estava bom para os judeus morarem lá, ela viu que as coisas estavam ficando meio estranhas, mas a Eva fica com os pais, uma irmã e o irmão mais novo. Certo dia, os nazistas invadem a casa da Eva. O pai dela, vendo o que estava acontecendo, ele morre. Uns dias depois, o irmãozinho dela, que tinha 10 anos, ele estava brincando na praça e ele é assassinado a tiros. Não demora muito, o exército volta, os nazistas invadem a casa dela e obrigam ela, a mãe e a irmã a irem para um gueto. Os guetos eram bairros extremamente pobres que tinham sido cercados e os judeus eram obrigados a morar naqueles espaços.
Eram nos guetos também que os judeus eram obrigados a usar a estrela de Davi no braço, sabe? Vocês já devem ter visto em filme. Aí pensem comigo, os poloneses, que não eram judeus, e que estavam passando por baixo da ponte, e viam pessoas com fome, com frio, muitas vezes doentes, com uma estrela de Davi presa no braço do casaco. Será que os poloneses não sabiam o que estava acontecendo? Um caso muito interessante é o caso da Dinamarca, que a Dinamarca é um país que o país todo é considerado justo entre as nações. Por quê? Quando o exército nazista, invade a Dinamarca, eles contam que o rei de lá falou o seguinte: se os judeus do meu país tiverem que usar a estrela de Davi, todos os dinamarqueses vão usar também, inclusive eu, independente se eles fossem judeus ou não. O que ele estava falando? Ele estava falando: eu não vou aceitar que os judeus dinamarqueses sejam segregados, discriminados. Aí, gente, a Dinamarca, ela esconde os judeus dela, tá? A população toda se mobiliza, ajuda a esconder os judeus dos nazistas. E à noite, eles eram enviados em barquinhos bem pequenos, era bem precária a situação, eles eram enviados para a Suécia. E a Suécia foi um país neutro durante toda a guerra. E foi assim que a Dinamarca conseguiu salvar 97% da população judia. Sair da sala de aula, vir conhecer, presenciar, faz com que eles tenham outros tipos de relacionamento, outros tipos de sinapse com outros conhecimentos, consigam traçar outros perfis, outros conhecimentos em relação aos conteúdos trabalhados em sala de aula. A visita ao Museu do Holocausto é de graça, basta você acessar o site e fazer o agendamento. Em 1922 foi realizada a Semana de Arte Moderna, em São Paulo, também conhecida como a Semana de 22. A gente preparou um material especial sobre esse assunto para você. Curiosidades sobre a Semana de Arte Moderna. Por que 1922? 1922 marcou o centenário da independência do Brasil. Deste modo, a data simbolizava a independência das artes brasileiras em relação às formas anteriores. Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim a revolução estética e o movimento modernista no Brasil, uma arte mais brasileira. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte. O evento chocou parte da população e mostrou novos e diferentes conceitos artísticos. Quem teve a iniciativa? Muitos atribuem ao escritor Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras. Outros atribuem ao pintor Di Cavalcanti. Os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade também estavam entre os organizadores. E como foi? Entre outros artistas, Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Brecheret formaram a tríade das artes plásticas da Semana de Arte Moderna. Também houve danças, recitais, musicais e outras exposições. Você sabia que foi Di Cavalcanti quem criou a capa do catálogo e o cartaz da Semana de Arte Moderna? Você sabia que Villa-Lobos utilizou elementos da música popular e indígena para compor suas músicas e por isso foi considerado um modernista? Agora vocês ficarão surpresos. Tarsila do Amaral, aquela do Abaporu, não participou. Ela nem estava no Brasil durante a Semana de Arte Moderna. E no nosso quadro Partiu Museu, a gente visita o Centro de Capacitação em Artes Guido Viaro. Acompanhe! Não é novidade que a arte e a educação fazem uma boa dupla, e quanto mais cedo os estudantes descobrem essa parceria, mais próximos ficam do mundo da arte. A professora Adriana Carvalho fez uma aula diferente, com suas turmas do 6º ano do Colégio Estadual Nossa Senhora de Salete, que fica em Curitiba, no estado do Paraná. Eu sempre procuro trazer os alunos e procuro desenvolver projetos diferentes, porque eu acho que vai além da nossa disciplina,
E como é bom, né, trazer eles para conhecer cultura, arte, né? E sair dos muros da escola. Quando teve a oportunidade, né, de ter uma aula de campo aqui, para a gente conhecer tudo isso, eu acho que é muito bom para os alunos, principalmente nessa idade, né, 10, 11, 12 aninhos, que eles estão assim, né, abertos a qualquer novidade. O Centro de Artes Guido Viaro oferece as visitas mediadas, que são formatos de visitação ao nosso acervo, ao Centro de Memória do Centro Estadual, né, que tem 137 anos de história, e também as obras do nosso acervo, onde o trabalho é realizado apresentando os artistas paranaenses, né, que nós temos no nosso acervo, e também a oficina relacionada a esse artista, né, a produção, seja uma fotografia, uma gravura, uma escultura, e tem essa relação com o currículo escolar. Os estudantes, além de conhecerem alguns artistas paranaenses, puderam interagir com as obras e instalações expostas e ouviram a história da criação no Centro de Artes. É uma experiência maravilhosa, porque a gente consegue ver pessoas que conseguiram se dar bem com a arte. Que a arte é uma coisa muito famosa e todos já fizeram um desenho. E é uma coisa bem do dia a dia. E depois aqui a gente entende melhor as artes. Abre o nosso mundo artístico depois daqui. Quando eu cheguei, eu achei um lugar maravilhoso, né? Eu senti um lugar de paz, que é um lugar maravilhoso aqui, que eu vejo os desenhos e me traz paz. As turmas passaram pelas salas de aulas abertas, a sala de dança, a sala de música e o teatro, onde acontecem aulas e espetáculos. Chamou a atenção a dança, porque eu sempre quis dançar, na verdade, porque é o meu maior, o que me traz alegria, o que me traz mais força para continuar, sabe? Porque eu sou apaixonada em dançar, então acho que o espaço que mais me deu, que eu queria muito, foi a dança. Eu gosto mais de atuar, então as partes que me chamaram mais atenção foi o teatro, a dança e a música. A arte que mais me chamou a atenção foi aquela mulher que está lá. Ela representa bastante pessoas que eu vejo normalmente. E artes dos alunos também me identificou bastante com a minha vida. Eu achei isso bem legal, que foi uma experiência que eu nunca tinha vivido antes, eu achei que eu nunca ia viver, mas hoje provou que tudo é possível. Aqui é um lugar tão perfeito que elas nem imaginam com a perfeição desse lugar. Tem tantas coisas que você não consegue imaginar, você não consegue colocar tudo isso na sua cabeça, porque é muita informação para uma pessoa só. Nem Einstein imaginaria esse lugar como ele é. O contato com tantas novidades sensibilizou os estudantes. Eu acabei de tomar perda esses dias, mas esse lugar me fez meio que recuperar o motivo da vida e agora eu consigo viver mais feliz. Antes eu não tinha disposição para fazer quase nada, mas depois que eu visitei esse lugar, eu consegui uma disposição assim. Tipo, para desenhos que provaram ali nas artes que tudo é possível. Antes eu achava que eu não tinha potencial para desenhar e eu não tinha o porquê desenhar, então eu não tentava. Agora me mostrou que com muito trabalho eu consigo desenhar, fazer tudo que eu imagino. E o que é arte? A arte é um modo de se expressar através de telas, pincéis, mosaico é as pedrinhas, argila. É um jeito de desabafar consigo mesmo. E antes de voltar para a escola, os estudantes participaram de uma oficina onde colocaram a mão na argila. Esta aula, que uniu arte e ciência, será inesquecível para os alunos da professora Adriana. Ciências têm relação com tudo, né? Então, principalmente com arte, quando a gente está falando disso, né? De um mundo sustentável, né? De ter alunos conscientes. Então, eu acho que assim, não existe lixo, né? A gente tem que parar e pensar nisso, né? A gente não tem jogar o lixo para fora, porque o nosso planeta não tem para fora, né? Então esse lixo vai ficar aqui. Então eu acho que nada mais viável e importante para os alunos conhecer, né? Eu posso fazer um mosaico através de de peças que vêm, né, de reciclagem ou de restos de construções, né? Eu posso fazer pinturas, essas pinturas podem ser com
com tinturas naturais, né? Então, eu acho assim, e até pela consciência, pela reflexão desses alunos, né? Eu acho que tem tudo a ver, arte, ciência e arte com qualquer outra disciplina. O Centro de Artes é um centro de formação continuada, mas para além, né, de atender os professores da rede estadual, ele é um espaço artístico, cultural e pedagógico. Então nós temos cursos para os alunos do formação de docentes e cursos livres para a comunidade. Então os nossos alunos da rede estadual em contraturno podem fazer cursos de teatro, música, dança, circo, jovens jornalistas, né, desenho e pintura, e também os adultos da comunidade fazem a inscrição e participam conosco anualmente. A gente tem o telefone fixo, que também é o WhatsApp, 3267-3597. Manda uma mensagem e daí vai receber um formulário. Esse formulário o professor vai indicar qual é a sua escola, quantos alunos ele pretende trazer, qual é a faixa etária, né? E daí a gente vai fazer esse agendamento conforme a disponibilidade. Nós atendemos de segunda a sexta, né? Então, em horário da aula, a gente consegue receber os estudantes. E as inscrições para os cursos já estão abertas. Basta você acessar o site do Centro de Artes Guido Viaro. E agora a gente vai matar a curiosidade dos nossos estudantes das escolas estaduais do Paraná. Eles querem saber mais sobre educação profissional. E quem responde é o diretor da Secretaria de Educação do Paraná, Ander Fábio. Olá, meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou estudante do curso Técnico em Edificações aqui do CEP. E a minha dúvida é como a SED tem se preparado do novo ensino médio referente aos cursos técnicos, pensando também na grade curricular e nos novos alunos. Olá, Júlia, muito importante sua pergunta. Nós temos buscado uma aproximação junto ao setor produtivo, que nada mais é do que o conjunto dessas empresas, das indústrias, que demandam pelos profissionais dos nossos cursos técnicos, sempre no intuito de trazer uma matriz curricular, uma organização curricular responsiva ao mundo do trabalho, né? Para que vocês logo mais adiante consigam de fato ter uma inserção aí no mercado de trabalho e consigam sucesso e êxito na atuação de vocês, e se desejarem também que estejam instrumentalizados para prosseguir aí no curso superior dentro da área e da especificidade que vocês optarem. Meu nome é Nicole, eu sou estudante de Curitiba, do CEP, e a minha pergunta para a SED é como que eles pretendem incluir a inicialização científica em escolas estaduais do ensino médio técnico no Paraná no ano que vem? Olá, Nicole, pergunta muito pertinente. Nós temos essa preocupação de reforçar, né, e disseminar cada vez mais a iniciação científica dentro da nossa rede. Nós temos parcerias com muitas universidades que têm os programas de iniciação científica que contemplam os nossos estudantes. Para o ano de 2024, nós estamos trabalhando aí numa grande parceria para fomentar ainda mais essa perspectiva da iniciação científica, inclusive dentro dos cursos técnicos em educação profissional da nossa rede. Oi, eu sou o Vincent, do curso técnico de Edificações, do Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, e a minha dúvida é em relação aos métodos de avaliação, como por exemplo a Prova Paraná, de como elas poderiam ser aplicadas de uma forma que corresponda a cada um dos cursos e às suas respectivas grades escolares. Olá, Vincent, pergunta muito pertinente. Nós temos hoje a Prova Paraná como um instrumento extremamente importante de diagnóstico para a nossa rede estadual de educação. É importante destacar que a gente trabalha numa perspectiva de formação integral do estudante, mas, como você bem colocou, a gente também está planejando avaliações que contemplem as especificidades da educação profissional. Nesse ano nós já tivemos um piloto, né, e para o próximo ano a gente vai avançar ainda mais nessa perspectiva para avaliar de forma muito específica a qualidade dos nossos cursos de educação profissional na nossa rede estadual. Oi, meu nome é Maísa, sou estudante do curso de Edificações e a minha pergunta é: como a Secretaria pensa em tornar os cursos técnicos acessíveis aos PCDs?
Olá, Maísa, muito boa sua pergunta. Nós somos uma rede de referência na educação inclusiva no Brasil. Nós temos toda uma equipe de profissionais capacitados, prontos a atuar e atender os estudantes de forma a promover a equidade dentro da nossa rede estadual de educação. Inclusive, temos vários estudantes com deficiência que cursam os nossos cursos de educação profissional. Estamos sempre avançando nessa perspectiva. O estudante com deficiência, diante de qualquer dúvida, procure a escola mais próxima, os nossos núcleos regionais de educação ou até mesmo a Secretaria Estadual de Educação para tirar suas dúvidas, para que consiga fazer sua matrícula e seja contemplado também com essa perspectiva formativa da educação profissional que abre tantos horizontes e tantas possibilidades para o mercado de trabalho para os nossos estudantes. Oi, meu nome é Vinícius, sou estudante do 2º ano de Biotecnologia no CEP Curitiba. Minha pergunta para a SED é se ela pretende investir ainda mais nos laboratórios de curso técnico da rede estadual. Olá, Vinícius, queria falar contigo aí, pergunta muito pertinente. Em 2023 nós fizemos um grande movimento para a revitalização de laboratórios dos nossos cursos técnicos com o objetivo de fomentar cada vez mais essa experiência com a parte prática dos cursos, né? O nosso foco principal foi a revitalização dos laboratórios de enfermagem, investimento em computadores, também fizemos parcerias que propiciaram investimentos em implementos como drones, né, e recursos para o ensino técnico agrícola e agropecuária, e estamos elaborando um grande plano de revitalização para os nossos laboratórios no ano de 2024, né? Estejam atentos aí às novidades e acompanhem essas mudanças dos nossos cursos. E o espaço que a gente está gravando hoje é a Gibiteca de Curitiba, um lugar onde dá para viajar na leitura. Acesse o Instagram e obtenha outras informações. O Trilha do Saber fica por aqui. Você pode acessar este e outros programas através do QR Code que está na sua tela. Até a próxima. Tchau, tchau!